Bom dia, meus amigos, os que estão presentes, os que estão assistindo a gente de casa, sejam todos bem-vindos. Aos irmãos e às irmãs novas, pelas que estão aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos, meu amigo. Essa casa Getú vão acolher vocês, assim como nos acolhem e nos acolheram, e vai ser muito bacana. Mais um domingo. Eu acho que todo mundo ama esse lugar aqui. Um dominguinho de manhã, está esquentando, apesar que hoje está meio frio, mas já está esquentando e todo mundo aqui. Eu acho que a Cássia lembra quando eu falei que esse aqui era um dos lugares preferidos meu, e eu tenho certeza que é de muitas pessoas aqui. Essa casa é muito maravilhosa, casa de Jesus, casa que nos abraça, que nos ensina, que nos ajuda tanto nessa caminhada que a gente tem nesse mundão aí. Gente, eu vou começar com a lição de abertura. Eu trouxe uma mensagem do livro que chama Relicário. É um livro da Elma Laide Lamounier Torres, pelo espírito do irmão Tomás. A lição de hoje é do capítulo 26, intitulada de Evolução na Escola Terra. A nobreza de sentimentos é conhecido através dos atos cometidos. Todo aquele que procura se esforçar para ser justo e correto está encaminhando para se tornar um homem evoluído e despojado de todos os sentimentos negativos e maus. Agir sempre com a razão e com o coração denota nobreza de espírito. Procura tomar tuas decisões, julgando sempre que teus irmãos são seres também necessitados de auxílio e compreensão. Usa da palavra orientadora sempre que teu interlocutor estiver em dúvidas e à procura de uma solução justa para resolver seus problemas. Sabe calar-se no momento exato em que teu aparte poderia trazer à tona a maledicência e a injúria perniciosa, que ofendem e destroem. Teu mundo é uma grande escola, onde todos necessitam aperfeiçoar-se e aprender novos valores, desenvolvendo novas aptidões para o engrandecimento e evolução de todos. Sempre que te esforçares para alcançar um grau mais elevado na tua trajetória evolutiva, procura levar sempre convosco outros irmãos, que também precisam galgar novos horizontes, pois a felicidade só será completa quando atingires grandes esclarecimentos, sentindo também ao teu lado outros irmãos que tentam subir nessa escalada para a ascensão espiritual. Conserva teu coração puro, aberto às boas ações, tentando apagar de teu espírito as lembranças passadas que deixaram marcas pelo teu proceder errôneo e irresponsável. Sabe entender aqueles que estão em fase de amadurecimento e que, por leviandade ou imaturidade, ainda percorrem os vastos campos da ilusão e da utopia. Sê condescente para com aqueles que precisam ainda encontrar os bons mestres que os ensinarão as boas lições, para que possam também, como ti, aperfeiçoarem-se e seguirem os exemplos deixados pelos mais experientes e mais esclarecidos. Planta, com desvelo e carinho, a semente da obra redentora que o Mestre deixou, para que todos possam segui-la e propagá-la. Espalhe a caridade e estará cumprindo com as leis deixadas por Moisés, o grande espírito que trouxe ao teu planeta os iluminados ensinamentos para que todos pudessem evoluir e penetrar no paraíso celestial. A nossa terra, né? Lugar de evolução, lugar de crescimento, lugar de aprendizado, gente. E a gente tá aqui no mesmo barco. É uma escola. A gente está na mesma, digamos, no mesmo prédio. Alguns aprendendo matérias diferentes, em séries diferentes, mas todo mundo no mesmo prédio. Somos obras da mesma criação. Nosso Pai é um só. Ele é único, Ele é eterno e Ele nos ama. Ele é misericordioso e Ele entende
as nossas imperfeições. Ele entende que estamos aqui aprendendo ainda. E Ele tem paciência com a gente. Ele não nos pede que cheguemos aqui e sejamos como Ele. Porque Ele sabe que Ele teve que percorrer muitos e muitos bilhões de anos para chegar no espírito iluminado e crístico que Jesus é hoje. Lendo essa reflexão, eu trouxe mais uma reflexão com as minhas próprias palavras que ajuda um pouquinho também a entender isso e a falar mais um pouco sobre o que é viver nesse planeta de provas e expiações, que estamos melhorando, que estamos passando pela regeneração, mas ainda assim estamos provando muita coisa e expiando muitas coisas aqui. A reflexão eu intitulei de A Escola da Vida. A Terra é uma escola de aprendizado e evolução espiritual. Cada encarnação nos oferece lições valiosas e cada desafio é um convite ao crescimento. Muitas vezes enfrentamos dificuldades e provas que parecem injustas ou pesadas demais, mas na visão espiritual são oportunidades cuidadosamente planejadas para o nosso progresso. Irmão Tomás nos lembra que ninguém está aqui por acaso. Assim como em uma escola, temos diferentes matérias a aprender: a paciência, o perdão, a humildade e o amor incondicional. Uns avançam mais rápidos, outros repetem lições, mas todos, sem exceção, estão em processos de evolução. Que possamos, portanto, enxergar nossas experiências como degraus rumo à iluminação, que aceitemos com serenidade os desafios e saibamos acolher nossos irmãos de jornada com compreensão e fraternidade. O tempo e as circunstâncias podem ser diferentes para cada um, mas o destino final é o mesmo: a perfeição espiritual. É ser como Jesus, gente. E a gente sabe, como essa frase já foi repetida várias e várias vezes nessa casa, o verdadeiro espírita a gente reconhece pelo esforço que ele faz de ser melhor a cada dia. E não por ser o melhor a cada dia. Porque não é todo dia que a gente vai conseguir dar o melhor da gente. Não é todo dia que a gente vai conseguir manter sempre aquela vibração lá em cima, aquela boa energia. Está tudo bem. Jesus conhece o nosso coração. Jesus sabe quem a gente é. E Ele tem paciência. Ele está esperando pela gente. Ele nos deu o nosso tempo. Ele nos deu a vida eterna. Nos deu a misericórdia da reencarnação, que é a oportunidade que a gente tem de errar, voltar e tentar de novo. Então isso é muito bom, gente. Isso é motivo de gratidão. Isso é motivo da gente se sentir amado e cuidado por Deus. A reflexão que eu quis trazer hoje aqui é essa, porque às vezes a gente faz parte do trabalho, eu estou aqui fazendo uma lição de abertura, mas muitas das vezes eu não me sinto, digamos, merecedor, talvez seja a palavra, ou talvez não, mas eu não me sinto merecedor, às vezes, de estar aqui falando para vocês, sabendo de todas as dificuldades, todos os vícios morais que eu tenho, todos os defeitos, mas quando eu leio uma lição dessa, vem uma coisa no meu coração e me fala assim: Kaique, continua, você está no caminho certo. O trabalho, com o passar do tempo, vai te lapidar, vai te melhorar. Então, o que eu peço para vocês, não desistam. A evolução, ela é contínua, ela é gradativa, ela é passo a passo. A natureza não dá salto, a evolução não dá salto. Então a gente está aqui com um propósito de melhorar, de evoluir, e a gente tem o nosso tempo, tá bom? Sejam pacientes com vocês mesmo, que sejamos pacientes com a gente mesmo, com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades, assim como Jesus é. E uma outra coisa também, quando um amigo chega pedindo um conselho pra gente sempre é muito caridoso com esse amigo, a gente sempre consegue dar o melhor conselho, a gente consegue acalmá-lo. Mas quando é a gente para dar os conselhos pra gente mesmo, a gente é sempre muito rigoroso. Então que saibamos também, gente, ser caridosos com nós mesmos. É o convite que eu faço para vocês hoje. E continuando nessa boa vibração, eu vou pedir a vocês para fecharem seus olhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente
encerra tudo que está no plano material e a gente traz para a gente, para os nossos corações, essa energia que está aqui, essa preparação que foi feita aqui antes mesmo da gente chegar. A espiritualidade do Getú já está aqui cuidando dessa casa, desse local, muito antes da gente chegar. E eu peço para que a gente possa se conectar com essa espiritualidade nesse momento e agradecer profundamente ao nosso Mestre Jesus Cristo, que nos ampara, nos cuida e nos guia durante toda a nossa vida. Mestre amado, de amor e bondade, obrigado pela sua existência, obrigado pela sua vida em nós. Obrigado por todo o trabalho e cuidado que o Senhor tem com a gente. Obrigado por essa casa de caridade e amor que está sempre de portas abertas para ajudar todos os irmãos e as irmãs. Obrigado, Jesus. Obrigado a toda a espiritualidade que sempre preparou o melhor ambiente aqui para a gente. Obrigado a cada um de vocês que fazem parte do Getú, os que estão aqui, os que estão em casa. Que Jesus continue abençoando a todos vocês, hoje e sempre, meus amigos. Que seja mais um domingo abençoado, que possamos deixar essas mensagens que vão ser faladas aqui agora do Livro dos Espíritos e do Evangelho no Lar, entrar em nossos corações e fazer aquilo que Jesus gostaria que fosse feito, a transformação em nossos corações, que possamos entender a mensagem, absorver e, o mais importante, praticá-las. Sabemos que não é fácil, mas sabemos também que não é impossível. E sabemos mais ainda, meus irmãos, que estamos amparados e estamos cuidados pelos nossos anjos da guarda, por Jesus, nosso Espírito guardião e nosso Mestre, e por todos aqueles amigos afins que caminham com a gente, que caminham conosco durante a nossa vida e a nossa caminhada terrestre. Sejam todos muito bem-vindos, muito abençoados, e que Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Muito obrigado. Agora a gente vai fazer o Livro dos Espíritos com o Rafa. Rafael vai chegar aí para trazer mais uma mensagem bacana para a gente. Lembrando que esse livro, gente, é um livro de estudo. A gente pode participar, a gente pode trazer perguntas, comentários, tá bom? Fiquem à vontade. Vamos que vamos, Rafa. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. Sejam todos bem-vindos. É muito bom estar aqui, né? Para mais um domingo de estudo. Como o Kaique disse, é um momento de estudo e a participação de vocês é muito importante. Não tenham vergonha de fazer a pergunta se tem alguma dúvida, porque estamos todos aprendendo, inclusive eu. E fazer um adendo ao que o Kaique estava falando, que ele falou, às vezes a gente se sente não merecedor, né, de estar aqui, mas você é merecedor. Porque, como você falou na lição, você está se esforçando todo dia para ser uma pessoa melhor. Não é só um espírito, é todo aquele que tenta vencer os seus vícios e suas fraquezas diariamente, está tentando ser uma pessoa melhor. Então, assim, é merecedor. É porque nós, por termos caminhos diferentes e carregar muitos erros, vícios, quando nós decidimos melhorar a nossa forma de pensar e buscar evoluir moralmente e espiritualmente, muitas vezes a nossa consciência fica nos acusando de erros de passado. É normal a gente se sentir culpado. Esse mesmo sentimento eu senti quando eu fiz o meu curso aqui há 14 anos atrás, na hora do passe. O Carlos era meu professor. E eu falava assim, cara, como é que eu vou dar passe? Eu sou cheio de defeito, né? E Carlos falando assim, não, Rafael, se fosse esperar uma pessoa aqui para dar passe, não ia ter passista nenhum, porque o único perfeito foi embora. A gente crucificou, que foi Jesus. Não é verdade? Então, assim, mas é saber, quando a gente olha para o nosso passado e olha para os nossos erros com sabedoria, com não sofrimento, nós evoluímos muito. E isso dá uma força muito grande para que a gente hoje possa estar aqui, sem esse peso na consciência. Então, olhar para o nosso passado, saber que a gente errou, mas que melhorou, é muito importante na nossa vida. Que a gente possa olhar e não se martirizar pelos erros do passado, mas usar esse erro a nosso favor, como forma de crescimento e evolução espiritual e moral. É muito importante falar sobre isso, porque não é fácil, gente. Quando a gente decide mudar e quer, a gente vai se sentir muitas vezes culpado de erros,
Mas não se crucifique com isso, não. Olhe, eu errei, ok. Não vou repetir. Eu aprendi com isso aqui, vou ajudar as pessoas que estão cometendo o mesmo erro. Mas, vamos lá. A abertura foi um Kaique, eu estou com o Livro dos Espíritos, que é a parte científica. Convido a todos que quem tiver dúvida, por favor, façam as suas perguntas, não tenham vergonha, né? Como falei, estamos todos aprendendo. E nós estamos com a pergunta 668, e é da parte terceira do Livro dos Espíritos, e é o capítulo 2, que é da lei de adoração. E, deixa eu tentar botar aqui, eu amo realmente o Livro dos Espíritos e amo a forma como Kardec faz as questões dele, a inteligência dele, de como ele faz e como a espiritualidade é perfeita na sua resposta também. Olha só, na questão 668, que é a parte de politeísmo, tá? Kardec faz a seguinte pergunta: tendo-se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? Ou seja, na pergunta aqui, o que Kardec faz é o seguinte: será que possivelmente a existência, né, no caso dos fenômenos espíritas, não influenciaram para que as pessoas acreditassem em vários deuses? E aí, olha só o que os espíritos nos respondem. Eles não dizem sim, eles falam sem dúvida. E olha só, porquanto, sem dúvida, porquanto, chamando Deus a tudo o que era sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Daí veio que, quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, faziam-se dele um deus e por sua morte lhe rendiam culto. Aí ele manda aí na questão 603, que eu vou lá fazer. Então, assim, o que a resposta quer dizer é que por conta disso aí, que isso acontece desde a existência do homem, né? Se existe a manifestação mediúnica de espíritos, e nós, pela nossa ignorância no passado, por não ter esse conhecimento, víamos isso como Deus. Então, quantas pessoas, quantos filmes nós assistimos que vemos aquela época dos gladiadores, das pessoas que tinham mediunidade, que diziam ler o futuro, que eram os bruxos que se chamavam, que na verdade eram médiuns. Então, aquelas pessoas tinham medo porque achavam que ele tinha um poder e consideravam essas pessoas como deuses, porque tinham sobre-além, que aquilo ali, nem todo mundo, nós sabemos que somos todos médiuns, todos, só que um tem uma mediunidade mais aflorada do que o outro, mas no geral somos todos médiuns. Então, pessoas achavam que eram deuses por conta daquilo ali, né? Então, assim, havia uma má interpretação disso aí. E isso, por conta da nossa ignorância no passado, digo porque acredito que muitos de nós estávamos lá no passado fazendo parte de tudo isso, né? Pela falta do conhecimento, da nossa ignorância, nós fizemos e criamos muitos deuses, né? E ainda você vê isso em países como Índia, é um exemplo onde tem o Deus, o elefante, tem o macaco, tem a vaca e quantos outros, os índios que acreditam no Deus trovão, Deus sol, Deus lua, você tá entendendo? Então, assim, apesar que tudo isso é criação de Deus, então vamos dizer que somos deuses também, mas de uma forma diferente, né? Então, aí Kardec, ele coloca aqui, antes de ir para 603, para dar um adentro aqui que ele fala, Kardec coloca uma nota aqui, deixa eu colocar aqui que vai ser melhor.
A nota de Kardec, observa só, a observação que ele faz da resposta que os espíritos dão. A palavra Deus tinha, entre os antigos, acepção muito ampla. Não indicava, como presentemente, uma preconciliação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica que se dava a todo ser existente fora das condições da humanidade. Médios. Entenderam? Então era usado para qualquer pessoa que aquilo era fora da humanidade. Hoje não é dessa forma. Ora, tendo-lhes as manifestações espíritas revelado a existência de seres incorpóreos, a atuarem como potência da natureza, tá? A esses seres deram eles o nome de deuses, como lhes damos atualmente o de espíritos. Então, esses deuses nada é do que os espíritos, só mudamos o nome. Não é verdade? Hoje nós temos a comunicação, não temos a comunicação? Dentro da reunião mediúnica, nós fazemos a comunicação com os deuses. Só um minutinho. Mas a gente sabe que são apenas espíritos, como nós. A diferença é que estamos encarnados. Somos espíritos encarnados e eles não. Então, hoje, o nosso conhecimento evoluiu, né? Já não somos tão ignorantes quanto no passado, porque sabemos que não são deuses, né? São espíritos que fazem comunicação e que isso não nos faz pessoas de poderes, né? Espírito. Pura questão aqui, desculpa, volta aqui. Ora, tendo manifestações. Natureza. Ok. Pura questão de palavras, com a única diferença de que na ignorância em que se achavam mantida, considerávamos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despidas de seu invólucro terrestre. Se estudarmos atentamente a escala espírita, o estado físico em que se encontram no mundo superiores todas as propriedades do perispírito e os papéis se desempenham nas coisas da terra, vindo iluminar o mundo com a sua divina luz, o cristianismo não se propôs destruir uma coisa que está na natureza. Orientou, porém, a adoração para aquele a quem é devida. Então, a diferença é que hoje nós mostramos que devemos adorar a quem? A Deus, não aos espíritos em si, né? Enquanto para a religião essas manifestações eram fenômenos miraculosos, para os incrédulos sempre foram embustes. Hoje, mercê de um estudo mais sério feito à luz meridiana, o espiritismo, escoimado das ideias supersticiosas, se ensombraram durante séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Falamos da natureza porque faz parte do nosso dia a dia, isso aqui, né? Então, aí Filomeno de Miranda, ele faz o seguinte comentário sobre essa pergunta que Kardec fez aos espíritos. Veja só. Não podemos negar que a crença nos deuses era um caminho para que o povo pudesse encontrar... Desculpa, gente, eu vou entrar na outra, que é na 603 que ele manda, antes de fazer esse comentário aqui. E veja só. Na 603, que o Livro dos Espíritos, terminando a pergunta, pede para vir nessa daqui, que é os animais e os homens, Kardec faz a seguinte pergunta: nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Aí a espiritualidade responde: não. Para eles, o homem é um Deus, como outrora os espíritos eram deuses para o homem. Entendeu agora a pergunta 668? Então, naquela época, esses fenômenos eram deuses para a gente. Porque hoje já não é, devido à nossa evolução moral, espiritual, de conhecimento, de estudo. Por isso que eu sempre falo aqui a importância
da gente estudar. Não é só vir à casa espírita e escutar. É você poder chegar em casa e também ler a questão e fazer a sua reflexão e pesquisar. Porque eu sempre digo que o conhecimento liberta. Eu sempre falo isso aqui. E ele liberta. Porque hoje, devido a esse conhecimento, a prática do estudo, nós sabemos que nada disso são deuses, são apenas fenômenos da natureza, né, que são os fenômenos espíritas, mediúnicos. Não podemos negar que a crença nos deuses era um caminho para que o povo pudesse encontrar um só Deus, verdadeiro e justo, como acredita na unidade de Deus, sem os meios lícitos e lógicos. Quem iria facultar esse entendimento seria o próprio Criador, cujos emissários se manifestaram por intermédio de Moisés como se fosse a voz de Deus. Então, sabe-se que a primeira manifestação mediúnica, que a gente sabe conhecida dentro da história, é quando falam que Deus conversou com Moisés, né? Quando, na verdade, dando os 10 mandamentos, porque nós sabemos que aquilo ali foi uma ação mediúnica, né? Então, Moisés ali teve durante muito tempo, as pessoas acham um poder sobrenatural. As pessoas olham isso como um poder sobrenatural, quando na verdade foi uma manifestação mediúnica que ajudou, né? Então, assim, aí quando eu falo a importância da gente ter esse estudo, para que hoje existem muitos casos de pessoas que têm esse conhecimento, essa manifestação mediúnica, e existem muitas pessoas, pela ignorância, que eu falo da falta de conhecimento, acreditam que essas pessoas têm poderes sobrenaturais, tal. Não vou dizer que acreditam que são deuses, né? Mas quantas vezes em muitas religiões nós vamos dizer, porque Deus mandou me revelar aqui que tem alguém aqui que está com isso. Espera aí, gente. Está entendendo? Por mais que esteja ali algum espírito, você tem que analisar. Essa é uma vantagem muito grande que nós, como os espíritas, temos. É verdade. Por isso que é importante, né, o estudo para que a gente realmente possa evoluir. Então, mas infelizmente, existem muitas pessoas que fazem abuso disso aí, né? Lógico que as pessoas não enxergam elas como deuses mais, né? É o que eu estava citando aqui de algumas religiões que falam que tem superpoderes, conseguem enxergar, porque eu estou vendo alguém perto de você e as pessoas se impressionam com isso. Isso acontece pela nossa ignorância, pela falta de informação, fazem com que a gente se torne escravos dessas pessoas, né? A falta de conhecimento faz com que a gente fique escravo dessa ignorância, né? Mas, assim, é tudo dentro de cada tempo. Há uma necessidade, naquela época houve uma necessidade, para que Moisés, a ignorância do povo, né? Então Moisés teve essa mediunidade avançada ali, conseguiu fazer aqui, quer queira ou não, ele conseguiu manter um pouco daquela ferocidade, daquela raiva, daquela ignorância daquela nação naquela época, e usou desse poder, para a época considerado como poder, que nada mais é como uma ação normal da natureza humana, porque estamos encarnados. Então, assim, houve-se necessidade disso. É o que na 603, quando a gente vai fazer aqui olhar, que ele fala dos animais, que nos mundos superiores os animais conhecem a Deus? Não, porque eles não têm condições ainda de entendimento para entender Deus, assim como a gente. Quem tem condições de entender Deus aqui? Mas Deus, ele é tão perfeito que ele enviou Jesus, para que a gente hoje tem condições de entender Jesus. É só ler o Evangelho. Por isso que hoje a gente tem que olhar sempre uma segunda opinião, tá entendendo? Aí onde eu digo, é onde o estudo liberta. Justamente, o conhecimento vai fazer com que a gente fale, não, Luiz disse que é isso, ok, mas vou pesquisar outra pessoa. Que a outra pessoa possa encontrar uma pessoa honesta. Por isso que eu estou falando, naquela época havia a falta de conhecimento. Fala, cara. E o que acontece muito hoje ainda, né? É onde eu falo, a falta do conhecimento faz com que essas pessoas se tornem escravos desse tipo de gente. É o que eu falava agora, quantas religiões não abusam, né, por ter um pouco desse conhecimento. Religiões não, desculpa, mas as pessoas que estão dentro
dessas casas, dessas religiões que têm esse conhecimento e abusam. Aí é onde eu sempre digo, gente, o estudo ele é muito importante. É chegar em casa, você poder abrir aqui o livro dos Espíritos, você poder ler, pesquisar, olhar. Não é só o que eu falei aqui, você seguir, não, gente. Eu estou dando o meu ponto de vista aqui, eu posso estar errado em alguma coisa aqui também. Então, assim, cabe cada um aqui chegar e pesquisar. Né? A gente hoje tem essa vantagem, que aqui no livro dos Espíritos, a gente pode levantar a mãozinha aqui, eu tenho essa dúvida. O Luiz levantou, fez um adendo, o Carlos levantou, fez outro adendo, que veio trazer esclarecimento para todo mundo. Então, gente, vamos aproveitar o que a gente tem hoje na nossa mão, que é esse conhecimento, que é livre para todo mundo, de fácil acesso, e buscar. Para que a gente não se torne escravo dessas pessoas, né, da falta de conhecimento e da própria evolução. Porque existem muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas não são pessoas evoluídas moralmente. E fazem... Oi, Carlos. Tem os falsos profetas e falsos profetas da erraticidade. O da erraticidade vem falar justamente sobre isso. De espíritos que têm um conhecimento muito elevado, mas a moral baixa, e vem enfeitiçar muita gente, né, muitas pessoas. Quantos médiuns caem? Porque se acham que se tornaram, viram estrelinha demais, porque começam aqueles espíritos, sabe, da vaidade daquele médium, e começam a encher a bola dele, e uma hora ele cai. Nós temos exemplo, não preciso citar nomes, mas nós temos exemplo. Médium super famoso que caiu, e aí? Tá entendendo? Então é esse o cuidado que a gente tem que ter. Então assim, a gente tem aqui, cabe cada um aqui, chegar no seu momento aqui e pesquisar. Meu tempo acabou, gente. Infelizmente aqui é assunto para uma palestra aqui, tá? Mas cheguem em casa, procurem, estudem. Tem dúvida? Pergunta alguém aqui, ou vai dentro da doutrina e vai estudar para aprender. O Evangelho está com a Diane. Muito obrigado, tá, gente? Bom dia a todos. Eu já cheguei causando, né, gente? Me desculpem aí. Para quem não me conhece, meu nome é Diane e eu estou com a lição... com a lição de abertura, não, perdão. Estou com o Evangelho de hoje. Nosso Evangelho é esse, o capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Nós vamos ficar com os itens 1 e 2. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé, no futuro, na confiança da justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida. As aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fadigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei, por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Esse capítulo de Mateus, ele é um dos convites mais conhecidos de Jesus, né? Oferecendo a nós o descanso, alívio, às pessoas sobrecarregadas, né? Quando ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei, Jesus está convidando aqueles que estão sobrecarregados, cansados, oprimidos, tanto fisicamente como espiritualmente, né? Então, ele oferece descanso. É um descanso verdadeiro, diferente desses alívios, né, que o mundo nos oferece. E isso pode se referir também às pesadas exigências de algumas religiões, principalmente daquela época, né, que era bem rígido, era bem exigente. Então,
os líderes religiosos da época, eles pegavam pesado com as suas leis, né? Mas também a qualquer peso, né, emocional ou espiritual que uma pessoa esteja carregando. Então, quando ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O jugo era um instrumento usado para unir os bois. Eu ia até trazer a imagem aqui para vocês, mas eu acabei esquecendo de colocar. Mas acho que todo mundo sabe o que é um jugo aqui, né? É aquele que coloca no boi para carregar como que é o nome daquilo? É isso, uma canga, exatamente. Então, era feita ali para os trabalhos agrícolas, né? Então, Jesus ele usa essa imagem para simbolizar a submissão de nós ao seu ensino, né? Então, diferente do jugo opressor ali da religião, o jugo dele já é mais suave, ele mais que nos guia, né? Com suavidade. Então, o jugo de Jesus é baseado no amor e na verdade. Esse é o jugo dele. Ele convida as pessoas a aprenderem com ele, porque ele veio e nos ensinou, né? Destacando a sua mansidão, como sendo qualidades, né, que contrastam com a arrogância daqueles líderes da época, né? E quando ele diz, e encontrareis descanso para as vossas almas, esse descanso não é apenas físico, né? Jesus oferece paz interior para as nossas aflições. Ele liberta a gente do peso, né, da culpa e da ansiedade. Vocês já pararam para pensar nos fardos invisíveis que nós carregamos? Eu vou contar uma historinha para vocês. Era uma vez um menino chamado Lucas. E que todos os dias Lucas ele ia para a escola. E dentro da mochilinha dele, ele levava apenas o essencial. Um livro, um caderno, né, os seus lápis. E ele estava acostumado, então aquilo não gerava muito peso. E um belo dia, os amiguinhos de Lucas quiseram fazer uma brincadeira com ele. Foram lá fora, pegaram alguns tijolos que estavam ali, em volta do parque, colocaram dentro da mochila de Lucas. E Lucas não percebeu, não viu, pegou como de costume a sua mochilinha e foi voltando para casa. No caminho, ele sentia, assim, cansado, né? Tinha algo diferente. Parece que ele se sentia cansado, mas ele pensava, deve ser porque hoje eu amanheci mais fraco, né? E continuou com o sol quente, com aquela mochilinha nas costas. Cada passo dele parecia mais difícil, mas ele não se tocou do que se tratava, né? Então, aquilo ali, chegar a casa dele, da escola, era perto. Mas naquele dia se tornou um desafio chegar em casa, porque estava muito pesada a mochila. Mas ele não parou, ele continuou. Até chegar em casa. Quando ele chegou em casa, exausto, ele tirou a mochila das costas. Que ele tirou a mochila, ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Ele pensou, eu estou tão cansado, hoje essa mochila estava tão mais pesada, eu vou abrir para ver. O que está acontecendo? Que ele abriu o zíper, ele ficou surpreso. Ele encontrou os tijolos que os amigos colocou dentro da mochila dele. Então, ele entendeu que se lá no começo da caminhada ele tivesse parado, colocado a mochila no chão e olhado o que estava acontecendo, ele teria se livrado daquele peso. Né? Aquilo foi um tormento para ele, mas ele não se tocou, ele continuou. Então, assim também acontece com as nossas vidas. Muitas vezes nós carregamos pesos que nós não percebemos. Eles tornam a nossa caminhada mais difícil, nos faz sofrer. Mas nós seguimos em frente, sem questionar, né? Acreditando que é apenas um peso natural da vida. Ah, não, isso acontece, né? A gente pensa assim. E continua carregando uma mochila com peso nas costas.
No entanto, se nós tivéssemos coragem de parar, como deveria ter feito Lucas, né, abrir a mochila do nosso coração, examinar o que realmente estamos carregando, muitas coisas mudariam na nossa caminhada. Então, hoje, ninguém está aqui por acaso. Todos nós viemos aqui por uma razão. Ninguém está aqui por acaso. Então, hoje, Jesus trouxe essa mochila para nos convidar, a mim também, para nos convidar a abrir a nossa mochila. Examina se dentro dela tem um tijolo escrito ódio e rancor. São tijolos pesados que nos fazem caminhar curvados, nos impedindo de enxergar a beleza ao nosso redor. Eles nos prendem ao passado, né? O ódio, a raiva, ela nos deixa preso lá no passado. Nos faz reviver dores e nos afastam da verdadeira paz. Examina hoje, dentro da sua mochila, se tem falta de perdão. Guardar mágoas é como carregar um fardo que nunca foi nosso. E muitas vezes, quem nos feriu segue a vida dele naturalmente, enquanto nós ficamos presos no sofrimento. Retire esse peso hoje da sua mochila. Foi para isso que nós viemos aqui hoje. Esse é o convite do Cristo. Examina o coração. Mas aí eu penso assim, não, mas quando eu abro a minha mochilinha, eu penso assim, não, mas esse aqui, essa pessoa que todas as vezes que eu me lembro que ela me fez, eu ainda choro. De tanto que ele me feriu, eu ainda choro. E já faz mais de 30 anos, hein, que essa pessoa me magoou. E eu ainda choro só de lembrar. Retira esse peso da sua mochila. O perdão, ele não significa ignorar a dor, né? Você vai perdoar o seu amigo, mas você não vai ignorar a sua dor. Mas você vai escolher não ser escravizado por ela. Você imaginou você amargurar 30 anos da sua vida lembrando alguém que te feriu? São 30 anos se passando e todas as vezes que você se lembra, você chora. É um peso invisível que nós estamos carregando. E é necessário retirar esse peso. O Cristo, ele te convida a tirar mais esse peso da sua vida hoje. Aproveita. Aproveita o momento de hoje. Examina o coração. Na câmera? Não, estava mudando normal. Passa lá no teclado para mim, fazendo favor. Na setinha. Não? Tudo bem, não tem problema. Pode deixar aqui. Tem outra para a gente... Passou? É a melancolia. O desânimo, a tristeza prolongada, né? E a falta de esperança são as pedras que tornam a jornada mais difícil. Então, todos esses tijolos dentro da nossa mochila é um peso invisível. E ainda tem o peso que alguns amigos ou desconhecidos nos colocam dentro da nossa mochila sem que percebamos, assim como aconteceu com Lucas. Esse peso não é nosso. Retira ele. É necessário retirar. Jesus nos convida a entregar a Ele essas angústias que se encontram no nosso coração, que também é um peso. E quando a gente retira essas angústias, nós vamos encontrar o descanso na sua presença, na presença do Cristo. E ele nos ensina que se nós nos livrarmos dos fardos desnecessários, porque todos esses fardos são desnecessários em nossas vidas, e caminhar com mais leveza, né? Com mais paz. Jesus, ele convida a fazer isso quando ele disse assim, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. O nosso cansaço é por causa das pedras, dos tijolos
que nós mesmos carregamos e não são nossos. Porque nós podemos abrir hoje essa mochila, retirar a raiva, retirar a melancolia, retirar a depressão. Nós podemos sim, nós somos capazes. Porque isso não nos pertence, isso não é nosso. Jesus, ele oferece essa paz. Vinde a mim, vós que estáis cansado. Sou eu que te dou o alívio. Mas para isso, abre a sua mochila e retira daí o que não é necessário. Ele nos fala que não precisamos carregar esses pesos invisíveis, se entregarmos a Ele as nossas preocupações, deixarmos de lado o que impede a gente de caminhar, que às vezes de avançar, né, de prosseguir naquilo que nós viemos procurar, aquilo que nós viemos para cumprir aqui na Terra. E quando nós deixamos que pessoas coloquem pesos extra na nossa mochila, a caminhada vai ficar mais... Nós vamos caminhar com mais fadiga, né? Com exaustão. E quando ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, está nos convidando a trocar essa mochila pesada por algo mais leve. O que é mais leve vindo do Cristo? O seu amor, a sua graça e a sua paz. Foi o que ele veio nos trazer. Nós devemos confiar nele sempre, sempre, para guiar a nossa caminhada. Então, o jugo que ele nos oferece é nos prendendo para que sejamos guiados por ele. Nós confiarmos nele sempre. Então, ao aceitarmos esse convite que Jesus veio fazer a cada um de nós esta manhã, começamos a viver de maneira mais leve. Vocês vão se sentir mais leve ao sair daqui hoje. Pode ter certeza disso. Experimentando a verdadeira liberdade, porque nós vamos experimentar a verdadeira liberdade, descanso que só o Cristo pode nos oferecer. Mas para isso, abra a mochila. Ah, mas essa pessoa, ela me irrita tanto. Deixa a pessoa caminhar. Às vezes a pessoa está caminhando, não está nem lembrando que você existe. E você está ali amargurado com ela. Você está ali guerreando mentalmente, às vezes, com a pessoa. Nós criamos guerra mental. Para quê? Por quê? Perdoa sempre. Se hoje nós conseguirmos abrir essa mochila e retirar esses pesos invisíveis, vamos sair daqui mais leves. E podem confiar, Jesus está aqui para isso. Para receber e nos dar essa paz, para receber de nós as nossas preocupações, as nossas angústias, e ao sair daqui nos guiar, nos levar, nos conduzir com a leveza que só Ele pode nos dar. Quando Ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O caminho de Jesus é verdade e vida. E é de graça, não temos que pagar nada. Apenas oferecer para Ele a nossa disposição em perdoar, em desistir da amargura. Para quê? Amargura no coração? Para que isso? Confia no Cristo. Se a gente vem aqui todo domingo para nos encontrarmos com Ele, por que nós entramos por aquela porta com o coração cheio de amargura, de tristeza, de coisas que não me levam a nada, só pesam a minha caminhada? Como que eu vou entrar porta adentro, carregando todo esse peso dentro da minha mochila e o pior, sair daqui com peso de novo? Retira hoje, deixa tudo aqui, ó. Retira esse lixo, porque isso é lixo que nós vamos acumulando ao longo da nossa caminhada. É lixo tóxico,
Olha, nós já trouxemos alguns lixos de vidas passadas. E quando chega aqui, a gente consegue acumular mais um lixo dentro dos nossos corações. E a nossa vinda aqui é justamente para retirar esse lixo dos nossos corações. Aqui tem lugares preparados, sabe? Preparado para lixo tóxico. Pode retirar e jogar lá dentro. Tá tranquilo. É para isso que essa casa serve. Esse aqui é mais um pontinho de luz que Jesus coloca no planeta para que a gente possa entrar, retirar toda essa lixaiada que nós acumulamos e colocar dentro dos tambores que já estão aqui para isso, reservado para nós. E esse lixo tóxico, ele vai ser transformado, ele vai ser separado, ele vai ser preparado, ele vai ser limpo. Então, pode tirar, pode confiar. E quando a gente sair daqui, nós vamos sair leves. Sem aquele peso que a gente veio para cá hoje, sabe, alguns, né, não vou generalizar, mas alguns vieram para cá assim, arrastando, de tão pesado. Lixos, é só retirar o lixo. Como eu disse, ninguém veio hoje aqui por acaso. Jesus convidou a cada um para entrar aqui hoje, aprender, né? Estudar, que é o que nós fazemos aqui todos os domingos, é um estudo. Aprender e sairmos daqui leves. Seguir Jesus não significa que quando a gente sair daqui, a gente vai ter ausências de problemas, de dificuldade. Não! Mas sim, nós vamos ter um mestre que nos ajuda a carregar os desafios que vão aparecer na nossa vida. Ele nos ajuda e nos orienta o tempo todo. Se nós conseguirmos hoje, que é o que eu espero de coração, que cada um consiga retirar o seu lixo tóxico do seu coração e deixar que a paz do Cristo entre, que o jugo dele nos guie com suavidade, com brandura. É o que nós vamos sair daqui leves. Vamos ter uma semana assim, nossa! E os desafios continuam lá esperando. Continuam lá, mas a leveza com que nós vamos saber conduzir cada situação, aí está a diferença. A leveza de não lembrar mais daquele irmão que me fez chorar 30 anos atrás. Deixar o irmão em paz. Deixa o irmão em paz, que ele não lembra mais de você. Busque você a sua paz, para que a sua caminhada, ao encontrar com os desafios da vida, você encontre com força e o amor do Cristo. Porque o amor do Cristo não consegue nos conduzir se há rancor dentro dos nossos corações. Ele até tenta, mas não consegue. Esse convite é um chamado para a gente se entregar para Ele, né? Para a gente confiar no aprendizado que Ele nos, com os ensinamentos que Ele nos deu, né? Esse caminho onde a obediência a Deus não é um peso esmagador como era no passado, né? Com os religiosos, e algumas religiões também ainda colocam, né? Que servir a Deus, ter a obediência a Deus é uma coisa pesada. Não. Ter obediência a Deus e aceitar os ensinamentos de Jesus é algo que só nos traz paz e descanso para nossas almas. Então, Jesus nos trouxe o quê? Um lembrete de que, em meio às dificuldades da vida, Ele está presente. Não nos esqueçamos disso. Para aliviar, né, as nossas cargas e nos guiar com a sua misericórdia. Mas para isso, de novo, vamos pensar no peso que estamos carregando, sobre os fardos que a vida vem colocando na nossa mochila e nós vamos caminhando sem questionar. Vamos parar para questionar a partir de agora. Começou a caminhar, está pesado? Opa! Que fardo eu estou carregando? O que está aqui? Eu vou abrir o zíper antes de eu continuar caminhando.
E abrindo eu vou descobrir o que está ali. E ali eu vou desfazer do lixo. Porque eu preciso enfrentar as dificuldades com força e com o amor do Cristo. E com paz no meu coração. E a paz do Cristo, ela só entra num coração que está desintoxicado. E foi para isso que viemos aqui hoje. E com essa reflexão nós vamos encerrar a nossa manhã de estudos nessa casa. E eu convido a todos a fechar os olhos para nos conectarmos com a espiritualidade maior, com o nosso Mestre Jesus, que sempre está aqui por nós, para nos guiar, para nos fortalecer, para nos encorajar a retirar aquilo que nós não precisamos carregar e confiar sempre na sua grandeza, no seu amor, confiarmos sempre que Ele jamais nos abandona, que nós não precisamos de mágoas em nosso coração, que nós podemos sim perdoar. Muitas vezes nós pensamos, não, eu não consigo perdoar. Isso não é verdade e esse pensamento não é seu. Nós podemos perdoar sempre, sempre, pois que o homem a quem decidimos seguir, ele é todo amor. E no amor não há espaço para raiva, para mágoa. Não há espaço. Então, este homem que nós decidimos seguir, ele que nos guia, e nós devemos confiar nele e retirar de nós tudo que nos impede de sermos guiados e tudo que nos impede de enfrentar as dificuldades do dia a dia. É esse Jesus que sorridente está esperando por cada um de nós. Vinde a mim, é o convite do Cristo. Mestre Jesus, muito obrigada por nos oferecer este ombro amigo, essas mãos santas, o seu abraço generoso. Muito obrigada, Jesus. E que a tua paz possa nos acompanhar hoje, amanhã, sempre. E que possamos sair daqui, Jesus, hoje, leves, com a tua paz dentro dos nossos corações. Que assim seja. No mais, um bom domingo.